Então, vinhos, muitos vinhos que você vê que o pessoal comercializa pelo Instagram ali, um preço muito bom do vinho famoso argentino. Então, David Capena, você né? desconfie porque eu tento tocar um violão e um piano, mas não tenho muito talento não, mas a gente tenta. Arranha, né? Isso. Quando vê assim, toca bem pra caramba. Metade sei lá, das cargas ou 100% vai para o canal vermelho, que tudo é aberto, tudo é verificado. Não. Hoje em dia, de 2 a 3% de todas as importações que são direcionadas para algum canal, vai desaparecer, né? Então, cigarro eletrônico, TV Box, mercadorias falsificadas, existe medicamento falsificado, existe uma série de coisas que você tem que detectar ali na entrada. Monitorado. Até o Argos, esse é um ente mitológico que tudo vê. Tem não sei quantos olhos e vê tudo. Legal. Falando em repressão, é aquele programa, o Área Restrita, que estava no Discovery, Netflix e tal, que foi censurado, né? Será que ele vai voltar? Não, volta. A tendência é voltar nesse segundo semestre agora. Não é arrecadar. É manter um comércio justo. Que todas as empresas tenham a mesma regra, praticam, né? Todos paguem os mesmos tributos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Mundialcast, diretamente do estúdio, no escritório da Ribeiro Mundial, o grupo que viabiliza com a sua estrutura e com o seu apoio esse programa que visa divulgar aí, passar informações relevantes do comércio internacional para você. E hoje estamos aqui com... Hoje o nosso foco ele é a segurança e a previsibilidade no comércio exterior, nesse cenário desafiador de 2026. E nosso tema é conformidade aduaneira e programa OEA, a evolução da administração aduaneira na orientação e na gestão de riscos. E para desmistificar toda essa questão de conformidade aduaneira, certificação OEA, estamos aqui hoje com Carlos Eduardo da Costa Oliveira. Ele tem um currículo extenso, tá? Então vou precisar ler. Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2006, graduado em administração, com MBA em Gestão Contemporânea. Carlos possui uma forte trajetória de liderança em Pernambuco, tendo atuado como inspetor-chefe e delegado da Alfândega do Recife e do Porto de Suape, além de ter sido superintendente adjunto regional da 4ª Região Fiscal. Atualmente, ele integra a Coordenação Geral de Administração Aduaneira, a COANA, trazendo toda essa bagagem prática para a gestão estratégica aduaneira do país. Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo. Gente, a agenda dele para a gente conseguir encaixar. Né? Há tempo já que a gente quer trazer o Carlos Eduardo aqui, mas o dia chegou, né, não, Ed? Isso aí. Chegou o dia, né? Doutor Carlos Eduardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um privilégio ter você aqui. E para a gente já começar com um bate-papo bacana, eu queria que você falasse um pouco quem é Carlos Eduardo, né? Fora aí da função de auditor fiscal da Receita Federal e dos bastidores da Receita. Quem é Carlos Eduardo? Roberto Edmito, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, para falar um pouquinho sobre a Receita Federal. Eu, fora da Receita, sou uma pessoa normal, igual a qualquer outra, que valoriza a família, né? Eu sou casado, minha esposa Antonella, tenho um filho, Gabriel, tenho 2 enteados, e eu sou muito caseiro, gosto de tomar um vinhozinho em casa, tranquilo, sair com os amigos, gosto de música, jogo tênis, eu tento tocar um violão e um piano, mas não tenho muito talento não, mas a gente tenta. Arranha, né? Isso. Quando vê assim, toca bem pra caramba. É porque ele não quer mostrar pra gente. Inclusive, de vez em quando eu encontro o Carlos Eduardo na academia pela manhã, bem cedinho, treinando. Sim, cedinho. Um praticante aí de atividade física, né? Eu preciso, né? Estou precisando. Pra manter a forma. Baixar um pouquinho. Todos nós precisamos, meu amigo. Todos nós.
E assim, é excelente, né? Conhecer esse lado, né? Uhum. né? E assim, entrando aí na pauta técnica, né? Depois de conhecer um pouquinho, né, do lado pessoal aí do Carlos Eduardo, fora da Receita Federal. Então, voltando, né? Voltando para o mundo Receita. Então, hoje, Carlos, como é que a Coana, ela tem trabalhado nesse intuito, né, da conformidade, né, para evoluir, né, a aduana brasileira num modelo mais focado na parte de gestão de risco, numa coisa mais orientativa? Vocês sabem, vocês lembram todos que antigamente a Receita Federal tinha um perfil muito daquele leão da Receita, né? Que era aquela questão de multar, de descobrir alguma coisa errada e tal. Então, já há algum tempo que vem migrando para esse perfil de conformidade, que é onde você orienta os contribuintes, não só a empresa, como até a pessoa física. Você orienta para que as pessoas façam de forma correta. Porque as pessoas querem fazer, a grande maioria quer fazer de forma correta, e só que fica sem saber muito bem como fazer. Um exemplo disso, até falando de imposto de renda, que antigamente você tinha que fazer tudo do nada, você não sabia por que caía na malha fina, né? Só sabia quando caía. Agora não, você já sabe, você tem até a pré-preenchida, onde você tem as informações previamente informadas para você, aquilo que a Receita sabe sobre você apenas confirma e envia. E se cair na malha, você sabe por que caiu na malha. Uhum. Então, assim, tudo é muito claro, muito transparente. E, do lado aduaneiro, né? Começou esse processo de você orientar a empresa. Você não quer multar, você quer que todo mundo trabalhe de forma correta. Uhum. Então, a conformidade é isso. É que as empresas procurem trabalhar de forma correta e se for identificado que alguma não está tão correta, você vai orientar para que ela seja conforme, que fique com a conformidade. Mas, assim, pelo que eu conheço da tua história, né, que há muitos anos aqui em Pernambuco atuando na área, que até gostaria que você falasse um pouco da história, mas eu vejo que você já vem praticando isso há muito tempo, né, tendo esse diálogo aí com o contribuinte, abrindo as portas da Receita Federal para poder ouvir o empresário, o importador, o exportador e tentar ali dinamizar a atuação da Receita, não tendo aquele perfil punitivo, né? Então, pelo que eu observei ao longo desses anos aí que eu estou atuando aqui no mercado, que você já vem praticando isso há muito tempo, esse perfil de realmente orientar mais e punir menos, né? Então eu gostaria também que você falasse um pouquinho da sua história na Receita Federal, como é que começou aí, sua trajetória até onde você está hoje em dia. Pronto, eu entrei em 2006 justamente em swap, né? E foi um momento que swap estava naquele boom, começando a crescer, com muitas empresas vindo para swap. Eu comecei no despacho aduaneiro em swap e eu sempre tive o perfil... Eu trabalhei muito tempo em empresa privada, então eu tinha aquele perfil de tentar orientar, né, primeiro, antes de punir. E em 2011 eu assumi como inspetor-chefe, que era o cargo máximo da alfândega na época. E foi quando veio refinaria, estaleiro, então tinham 130 empresas mais ou menos em swap, e éramos uma alfândega aberta, que nós recebíamos as empresas. Então o próprio porto de swap usava a alfândega como propaganda para atrair empresas, porque era uma das poucas alfândegas do país que atendiam qualquer empresa. Tinha atendimento. Então, né? Você podia chegar lá e dizer, olha, eu vou fazer isso aqui, vou fazer assim, então queria tirar dúvida. Então, você vai orientar, uma empresa até de fora, que está vindo, né, para o Brasil, qual é a regra do jogo. Você vai falar de admissão temporária, drawback, entreposto aduaneiro. Então, você orienta a empresa fica muito mais empolgada para se instalar naquele local, segura, onde, né? Ele tem uma abertura, onde tem um diálogo. Então, foi um grande diferencial para a swap ter uma alfândega aberta, realmente. Então, seria a pré-conformidade nessa época, quando nem existia ainda oficialmente. Na Receita a nível nacional não se falava nisso. Isso. E falando da história, né, eu passei 10 anos em swap. Depois de swap, eu fui ser inspetor-chefe do aeroporto do Recife. Passei lá 2 anos. Depois se criou uma nova alfândega do Recife. Que essa alfândega, na verdade, englobou Porto Suape, Porto Recife e Aeroporto do Recife. E eu fui delegado dessa alfândega por 4 anos. Eu fui ser delegado de tributos internos também. Tem um lado que vocês talvez não saibam. Que eu lembro. Durante 3 anos, eu fui delegado de tributos internos, que cuida justamente do imposto de renda,
fiscalização de, né, PiscoFins, IPI. Então, assim, foi uma experiência muito rica, né? Voltei depois para a alfândega, durante um breve período, fui ser superintendente adjunto na quarta, e hoje estou aqui na Coana, olhando para todo o Brasil, com vários projetos de modernização, de facilitação do comércio exterior. É isso. É muito bom. Eu, inclusive, participei, fui entrevistado num outro podcast, o Suncast. E aí, a comparação entre o Porto Alfândega em Suape, do Porto de Suape, e a Alfândega do Porto de Pecém, e do Porto de Salvador. E foi uma das coisas que eu citei exatamente, esse dinamismo que a Receita Federal daqui tem, né, em relação ao atendimento e tudo mais. E eu acredito, assim, do fundo do meu coração, não é porque você está aqui, não, que realmente é um legado. É um legado que você deixou aí, que hoje em dia, com todo o mérito de todos os outros auditores também, que contribuíram para esse processo, né? Mas, com certeza, Carlos Eduardo foi uma pessoa muito importante nesse processo de desenvolvimento aqui do Porto de Suape. A gente agradecer aí, realmente, que perpetue, né? Que consiga crescer, porque a gente está passando por outro momento também de investimentos e, inclusive, assim... Antigamente tinha muita situação de grandes empresas vindo para cá e tal. Como a economia brasileira ela está um pouco travada, diferente daquela época lá em 2012, 2010, que estava em pleno vapor e Pernambuco muito bem nesse contexto. Mas eu sinto falta desse bom desenvolvimento aqui, né? Mas mesmo assim, existem grandes investimentos sendo feitos aqui em Pernambuco. Não, sim, existem. Existe o mercado de hidrogênio verde, que é um novo mercado que está surgindo e que aqui em Suape seria um dos polos. Tem a ZPE, que está sendo retomada, a questão de se constituir realmente a ZPE aqui em Suape. Existem projetos na área de gás, existem na área de medicamentos, já tem um laboratório que está ampliando, tem outro para chegar aqui. Então, tem diversos investimentos em curso aqui para a Suape e para todo o Brasil, né? Eu acho que Pecém também está crescendo muito, Salvador está crescendo muito, tem muitos investimentos de vários países, inclusive da China, e a tendência é que o Nordeste cresça e o Brasil cresça. Hoje eu tive uma reunião com um executivo comercial do Tecon Salvador, ele estava me mostrando os números, né? A BID hoje em dia ocupa 50% da movimentação portuária do Porto de Salvador. É muita coisa. E agora começou também a chegar alguns itens da importação da ponte Salvador-Ilha de Itaparica também, que é uma mega obra chinesa também, que vai ocupar bastante o porto, né? Então, a gente vê que o Nordeste realmente é um celeiro de investimentos e desenvolvimento aí no país. Eu acho que se destaca, está um ponto acima em relação aos outros lugares no Brasil. Até tem uma operação que era concentrada muito no Sul e Sudeste, que era das comprinhas internacionais, que nós chamamos de remessa expressa e remessa postal, que era muito concentrado em Curitiba, São Paulo, tanto Guarulhos como Viracopos, e Rio de Janeiro. E agora Recife é um novo hub da remessa expressa, que está crescendo, realmente há um ano mais ou menos começou essa operação e vem crescendo a cada mês. E assim, é muito bom você não ter essa concentração só em poucos aeroportos. Então, é mais um aeroporto que está crescendo, a tendência é crescer mais ainda, tem várias outras empresas que querem chegar aqui em Recife, né, nessa área de remessa postal e expressa, e acho que é muito bom essa... Bacana. Por isso que o pessoal fala, eu comprei, né, em tal site e tudo, e chegou no mesmo dia, ou chegou logo no dia seguinte. No mesmo dia não chega não, mas é rápido. Dia seguinte chega. Você saiu da região, né, da 4ª região fiscal, agora atua a nível nacional, correto? Sim. Na Coana atua a nível nacional, mas ainda tem muita apego aqui ainda às questões. Eu sou pernambucano e todo pernambucano é um pouco bairrista, né? Então você... Um pouco não, bastante. Então você torce para assim, que as coisas funcionem, que aqui cresça, né? Obviamente que estando na Coana, você não vai direcionar nada para Pernambuco. Você cuida de todo o país, até porque o Brasil é enorme e tem diferenças econômicas e culturais muito grandes. Mas você sempre tem o coração torcendo aqui pro Pernambuco.
Isso aí. Também estamos aqui na torcida, né? Sempre. Eu sou Você é baiano, você é baiano. Mas eu já virei pernambucano, já moro aqui há mais de 3 anos, já fui casado com pernambucana, tô casado agora com outra pernambucana. E tem um filho também, um torcedor do esporte. Você é do Náutico, né? É o esporte. Esporte também, pronto. Melhorou. Mas aí, Carlos, assim, falando na Coana em si, né? Soube que teve uma live, né? Falando sobre aí o novo projeto de trânsito aduaneiro. Tudo. E assim, para quem não viu essa live, para quem não teve a oportunidade, qual seria o resumo? Pronto. Já há um bom tempo que vem se criando algumas formas de simplificar o trânsito aduaneiro, que é um processo um pouco burocrático, com várias etapas. E tinham algumas iniciativas isoladas, assim, ali em Santos, em Viracopos, Uruguaiana. Então, se criou um novo conceito do trânsito simplificado, que é o projeto Argos. O Argos seria uma API. A API é uma interface onde você recebe diversas informações, onde você, em tempo real, se você tiver uma rota específica, vamos dizer de Suape para Cabedelo, dando um exemplo local aqui, e que você tenha câmeras ao longo do caminho, que em tempo real você saiba onde está aquele caminhão com container. Você tem informação da saída do gate ali do Tecom, a entrada no gate lá em Cabedelo. Você pode ter alguma informação de abertura ou não da porta do container em algum momento do caminho, uma parada que demorou mais tempo. Então, você tem em tempo real as informações de tudo que acontece com o container. Então, quanto mais informações confiáveis você tiver, mais você pode deixar um trânsito fluir de forma automática. Então, pode ter o caso, também vinculado à transportadora COEA, o recinto COEA, o importador COEA. Então, você tem segurança nos atores do trânsito e que todo o processo está sendo monitorado. Até o Argos, esse é um ente mitológico que tudo vê. Tem não sei quantos olhos e vê tudo. Legal. Então, assim, a tendência é que você possa chegar com o seu container no navio, o navio bota no caminhão, saia e vá para Cabedelo sem precisar falar nada para ninguém. Seria tudo automático ali. Não precisa ninguém dar receita lacrar container, nem iniciar o trânsito, nem finalizar. É tudo de forma automática. Então, isso é o trânsito simplificado. A ideia é essa, que vai evoluir, de repente, até para a importação. Ser um pós do INPE, ter uma importação mais simplificada ainda. Que bacana. É uma grande evolução. Muito bom. E teve aquela questão também do credenciamento dos intervenientes nas zonas alfandegadas, né? Que foi até pelos despachantes aduaneiros, foi bem questionada. Como é que o despachante já é um profissional que está ali no dia a dia e agora vai ter que passar por um treinamento, vai ter que fazer um exame e gerou... Aí a Receita até se pronunciou nessa live. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso, porque na verdade, assim, há um desconhecimento de vários, não o despachante, mas de vários atores do comércio exterior, do papel da Receita Federal. Que na verdade é quem coordena, quem controla todo o fluxo de mercadorias nos portos, aeroportos e na fronteira, é a Receita Federal. Então, é importante que todos aqueles que vão atuar saibam qual é esse papel, né? Nós tivemos aqui uma experiência já há um bom tempo, porque esse curso já existia aqui no aeroporto do Recife. E com isso, nós ganhamos muito em eficiência, porque o APAC é aquele profissional do aeroporto que passa a mala pelo raio-x. Então, ele já passou a detectar alguma coisa irregular e alertar a Receita. E tem algumas apreensões de joias, por exemplo, que foi oriunda desse conhecimento de como funciona a Receita pelas outras pessoas. Então, essa questão, por exemplo, do despachante, não precisa. Assim, localmente, cada delegado pode dispensar para o despachante, por exemplo, que precise ter esse curso. Mas é uma coisa, caso a caso... Local. Porque o Brasil é diferente e tem diferentes realidades. Maravilha. Muito bom. E falando em movimento de mercado, falando nessas tecnologias, essas mudanças, né? Que lembramos aqui que o Mundialcast é o podcast oficial da Multimodal Nordeste,
que é a maior feira de logística e comércio exterior da região. E o credenciamento já está aberto, então você aponte sua câmera aqui para algum QR Code que está na tela e você já pode se credenciar e garantir sua vaga gratuita para quem é empresa PJ, consegue inscrição gratuita nessa grande feira. Inclusive, o Grupo Ribeiro Mundial vai estar lá também com seu stand. E, mais uma vez falando, o Mundialcast vai ter lá um stand, um estúdio de podcast ao vivo, transmitindo no YouTube para todos vocês. De 4 a 6 de agosto, não é isso? 4 a 6 de 4, agosto. 5 e 6 de agosto, bem lembrado. Roberta sempre com essa atenta aí aos detalhes. 4, 5 e 6 de agosto de 2026, lá no Recife Expo Center, no centrão de Recife mesmo. Então não tem erro. Quem estiver vindo de fora, não tem erro. E agora a gente pode falar sobre OEA. Sim. E os benefícios que ele vem trazendo, né? Carlos Eduardo, quando falamos em conformidade, o programa OEA, Operador Econômico Autorizado, para quem não sabe, é o pilar principal. Quais foram os avanços mais recentes do programa? Pronto. Até falando que foi o primeiro grande programa de conformidade da Receita Federal, foi o EA. Neste ano, né, foi publicada uma lei complementar que criou mais 2 programas, que é o Confia e o Sintonia. Então, na mesma lei complementar, criou-se novos benefícios para o EA. Então, nós temos uma evolução, né, após 12 anos que existia o programa, nos benefícios. Então, mas só explicando o que é o EA, que é o Operador Econômico Autorizado. Uhum. É um programa que a empresa voluntariamente se inscreve, se habilita, né, precisa ter alguns requisitos para ela virar um OEA. É um programa que existe em vários países, inclusive tem acordo de reconhecimento mútuo, que você, no outro país também reconhecem que você é um OEA, onde você se abre para a Receita, tem uma relação mais próxima e transparente à Receita, e a Receita também dá uma série de benefícios por conta disso. Então, tem prioridade, né, nos processos. Você, até então, tinha, 99% de canal verde, o registro antecipado que precisa ser feito. Agora, os novos benefícios incluem você... Existem 3 categorias agora do OEA conformidade. Existe o de referência, que foi criado para abrigar as empresas comerciais exportadoras. Existe o qualificado, que é o que era o OEA padrão. Né? Todas as empresas que eram OEA estão agora no qualificado. Tem os mesmos benefícios e mais alguns. Existe o OEA de referência. Essa, justamente combinando os outros programas de conformidade, Sintonia e Confia. Se você for OEA e ao mesmo tempo for Confia ou Sintonia a mais, você pode ir para o OEA de referência, onde tem benefícios maiores, como você ter o diferimento no pagamento do tributo. Ou seja, hoje, quando você registra importação, você no ato do registro paga todos os tributos. Né? Com esse benefício, não. Você vai ter do dia 1º ao dia 31 do mês as importações, e no dia 20 do mês seguinte é que você paga todos os tributos daquele mês anterior. Ou seja, pode ter até mais de 30 dias para pagar o imposto. Então, você tem um fôlego financeiro, precisa ter um fôlego financeiro para pagar, né, esses tributos. É um grande benefício. Outro benefício, você pode até ter 100% canal verde. Tudo seu pode ter canal verde. A gente não diz que é 100% porque pode ter uma questão judicial, pode ter algum outro fator que faça uma importação ir para o canal vermelho. Mas a tendência é que fique 100% canal verde, porque você confia na empresa. Além de você confiar por ser OEA, a empresa tem o nível de conformidade de tributos internos máximo. Então, você confia e dá esse benefício. Tem outros benefícios que valem para todos os OEA, por exemplo, que é você... existe um laudo de arqueação que é feito com cargas a granel. Então, se você for empresa OEA, você não é obrigada a fazer um laudo de arqueação com perito credenciado, por exemplo. Você pode usar outros meios para medir o volume da carga. Legal. Muito massa. E assim, um dos grandes, né, eu me incluo nessa, tá?
um dos grandes anseios, né, para quem busca OEA é a redução justamente desses custos indiretos, né? E assim, armazenagem, demurge, né? Que a cada dia que passa, né, fica caro, né? Fica caro, né? Assim, por exemplo, o aeroporto ficou mais caro, né? Portão, né, demurge, né? Cobrado ali em dólar, tudo. Então, gera uma dor aí no bolso do importador. Aí, o que é que acontece, né? Como que a gestão de riscos, né, da Receita ajuda a criar esse ambiente aí mais favorável, né, para quem está, digamos assim, importando, né? Porque quem está importando tem mais dores, né, do que Sim. de quem está exportando. Não, e assim, até algo que eu esqueci de comentar, porque assim, além de a do INPE, que é o novo processo de importação, já foi uma evolução que permite que você registre a sua importação com a carga ainda a bordo do navio. Então, pode chegar já desembaraçada e você tem menos custos porque a carga já pode chegar liberada para você levar para a empresa. Esse benefício não é apenas para OEA. Tem só uma diferença que na OEA você já tem um canal e você já pode desembaraçar antes de chegar. Na empresa, uma empresa normal que não é OEA, você podia registrar até então você registrava antecipadamente e tinha o canal revelado quando chegava o navio. Isso. O navio. Hoje já vai se abrir esse canal de forma antecipada. Não vai ver o desembaraço ainda ali a bordo, mas você vai saber já o canal, porque até a empresa já sabe se vai precisar armazenar, se não vai precisar armazenar. Então, vai facilitar esse trâmite. Fluxo logístico. E também está tendo uma integração com os outros órgãos, porque não adianta a Receita fazer de forma mais célere e os outros órgãos não acompanharem. Então, Então, está tendo um trabalho conjunto, né, com todos os órgãos, para que todos também entrem nesse ritmo moderno, né, uma nova era da importação. Aí, falando da análise de risco, é uma parte essencial no nosso trabalho e que muitas pessoas pensam, quem não está envolvido diretamente na importação pensa que metade das cargas ou 100% vai para o canal vermelho, que tudo é aberto, tudo é verificado. Não. Hoje em dia, de 2% a 3% de todas as importações que são direcionadas para algum canal de conferência, que é o canal vermelho ou amarelo. Então, é um número reduzido. E assim, o trabalho bem feito de risco é você identificar realmente aquela empresa que quer fraudar. Não é para identificar o erro. Porque o erro, nós temos agora outras formas de trabalhar, como a malha aduaneira, a conformidade, para você tratar esse erro. É para você justamente identificar uma fraude, identificar os casos mais graves que merecem ali separados. Por exemplo, uma carga aqui não pode entrar, ou proibido. Você tem que parar ali no porto. Porque se entrar no território nacional, vai desaparecer. Né? Então, cigarro eletrônico, TV Box, mercadorias falsificadas, existe medicamento falsificado, existe uma série de coisas que você tem que detectar ali na entrada. Então, o trabalho do GR, que a gente chama, o gerenciamento de risco, é justamente isso, identificar onde pode ter algo irregular acontecendo. E você só parar isso. E, para todos aqueles, o universo que é majoritário das empresas sérias, a carga fluir com rapidez. Mas quando fala em relação à regularidade, essa questão de utilizar um ensino incorreto para pagar menos impostos, uma fraude tributária, vamos dizer assim, né? Ela também trata dessa mesma maneira ou é uma tratativa? Porque aí a gente está falando sobre o produto irregular, né? Aquele produto é irregular para o consumo, é falsificado, etc., é um descaminho. Mas sobre essa fraude no sentido de uma redução tributária, tentar fugir disso, é tratado da mesma forma ou é um outro tipo de tratamento? Depende do caso. Porque tem alguns casos que você precisa ver a mercadoria para ter certeza que a mercadoria seria outra, ele está burlando, está classificando diferente para... pagar menos impostos. Aquilo que você deixar passar, você pode não ter certeza que a carga não era aquela que ele declarou. Né? Então, depende do caso. Tem casos que você vê que é um erro, que pela própria descrição você já vê que não seria aquela classificação.
Então, tudo depende do caso. Tem o caso também de empresas laranjas, então você tem que parar a carga, porque senão também aquela carga vai sumir, não vai ter a continuidade, né, do comércio. Então, assim, tudo depende. Assim, é difícil você cravar. Não tem nenhuma situação que você pode dizer, não, esse caso sempre vai passar, esse caso sempre vai parar. Tudo depende do caso concreto. Uhum. Eu vi caso, por exemplo, assim, o Portal Único ele já vem a questão dos atributos, né? Então ele já tem uma inteligência muito maior e casos que inclusive o catálogo de produtos ele vem com várias nuances, né? Uhum. Que ali, né, para quem está fiscalizando já mata ali muita coisa. Porque a gente tinha um problema justamente de descrição. Na DI tinham descrições que não deixavam claro o que era o produto. Às vezes era um nome comercial só, Então, você não, na do INPE já foi previsto para todos os órgãos, não só para a Receita, ter tudo aquilo que todos precisam. Ter todas as informações que todos os órgãos precisam para poder fazer uma análise correta de risco. Exato. Aí daí, por isso que lá tem qual é a aplicação disso? Tem perguntas, por exemplo, assim, é utilizado em fins aeronáuticos, sim ou não? Sim, eu tive um caso aqui de essa questão do acordo tarifário, no caso de Mercosul, né? Quando você fala de importação da Argentina, e a gente usava uma preferência tarifária de 100%. E nunca teve problema. Até a própria legislação, ela não é tão clara em relação... Porque quando você vai ler lá em relação à preferência tarifária no site do Mercosul, ele diz, todos os produtos, eles são, com exceção de produtos... com 2 exceções apenas, ou seja, todos menos essas 2 exceções, sendo que um produto que ele não fazia parte dessas 2 exceções, ele não tinha, porque na lista, lá na planilha de acordo tarifário, ele estava sem ter essa preferência tarifária, e era usado isso. E aí depois, quando foi jogar na do INPE, nem aparece na relação do acordo, não aparece aquele tipo de produto na relação do acordo. Então, você não conseguia fazer a redução já na elaboração da do INPE. Isso, a do INPE é bem mais amarrada. Bem mais, Então, a gente foi descobrir que esse produto realmente não fazia parte por conta da do INPE. Que antigamente todo mundo achava, inclusive a própria Receita Federal, produtos que foi passado por o canal vermelho e tudo mais, mas a legislação ela não é clara. Mas aí depois, quando você para analisar no amplo, aí você ainda fica na dúvida, mas assim, faz sentido realmente não fazer parte daquilo ali. E a do INPE, inclusive, assim, ela é mais inteligente. E assim, vai chegar ao ponto que a do INPE, quando você vai registrar, ela vai dizer, eu acho que você classificou errado. Antes de você registrar, antes de você confirmar. Então, você vai ter já a sugestão... Do NCM correto. De qual seria correto. Você, por livre vontade e risco, você pode botar a errada. Mas você vai ter já indicação que não é impeditivo. Você vai ter indicação de qual seria o correto. Até porque o próprio sistema da Receita Federal, dos auditores fiscais, ele já dá essa indicação do NCM correto, né? A Receita, a gente fala hoje em dia de inteligência artificial, mas a Receita é uma das criadoras de inteligência artificial, eu acho. Eu considero até talvez a nível mundial. Não, é referência mundial. Realmente a Receita, vários países vêm aqui para aprender conosco, como nós fazemos. Tem países ainda... perto, na vizinhança, que ainda usam papel, né? Ainda é importação em papel, né? Então, assim, realmente a Receita é referência em vários sistemas. Eu já vi esse programa, uma apresentação de um sistema desse, que tem até no YouTube, de 2000 e pouco, que já estava se falando sobre essa inteligência artificial, esse cruzamento de dados, gerenciamento de risco. Na época da DI ainda, não se falava nem do INPE. O Syscomex era moderno, o Syscomex está morrendo agora, né? Está o novo processo de importação, que é bem mais moderno, e muito em breve vai evoluir para algo ainda mais moderno melhor. ainda. Que bacana. Muito bom. Então, gente, aproveita aí essas explicações aí, esse conteúdo, já deixa seu like, curte, compartilha esse vídeo aí com os amiguinhos aí da área. Quem não é da área também, que é um conteúdo importante. Então, se você conhece alguém que trabalha com compras, com logística, com vendas, tudo, envia esse conteúdo para os seus amigos aí, deixa o like aí. E vem com a gente que ainda tem muito papo bacana ainda pra gente, né, curtir aqui a presença de Carlos Eduardo. E conformidade, Carlos Eduardo, conformidade aduaneira, ela anda de lado a lado com a segurança jurídica, né, que é tão importante para a empresa. E é nesse contexto aqui que eu venho falar que dá um destaque, né, a BDAEX, que
você conhece muito bem, que é a Associação Brasileira de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, que inclusive eu sou diretor de relações privadas de lá. A gente vai colocar aqui o QR Code, se você quiser se associar. Então ela tem vários benefícios para os seus associados, empresas e pessoa física também. E, inclusive no desenvolvimento jurídico do setor de comércio exterior, né? Então, se precisar de alguma informação extra, pode entrar em contato comigo através dos canais da Ribeira Mundial, que vai ser uma satisfação lhe ajudar, lhe orientar nesse sentido. Inclusive, a gente já realizou eventos que o Carlos Eduardo teve a oportunidade de participar. Foi o Aperto Plena do INPE. Né? A gente teve a oportunidade aqui de ter a primeira do INPE desembaraçada no Porto de Suape. Foi feita uma parceria minha com Roberta, representando aí a Musashi do Brasil. E eu, como despachante aduaneiro, tive essa satisfação. Eu criei o projeto, né? Nós da BDAX criamos o projeto, e parceria com a Receita Federal, que acompanhou todo o processo, né, liderado aí por Carlos Eduardo, pelo Bruno também, o que acompanhou a gente, a Cefaz daqui de Pernambuco. Isso. Foi um projeto bacana que foi aí feito pela BDAX. As grandes empresas, né, daqui do estado estavam presentes, né, e assim, a gente pôde compartilhar a experiência, né, que foi muito bacana, né, eu sempre conto, né, a princípio a gente tava, né, com medo, né, porque tudo que é novo, então você tá com aquele medo, e aí, será que vai dar certo tudo? Mas foi tranquilo. Por isso que o nome foi um método assistido, né? Foi feito com a segurança de que se algo desse errado, tudo bem, né? Não ia ter nenhuma consequência. Exatamente. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Inclusive a emissão da nota, né? Que foi assim o ponto, para mim, né, de mais tensão, né? A questão da emissão da nota, mas como eu falei lá pro pessoal, pessoal, quem daqui operar sistema SAP, então não vai ter problema. Não conheço, né, os outros softwares, como é que vocês estão trabalhando, mas quem aqui opera SAP pode ir em frente, que não vai ter problema não, junto para aprovar a nota, né, junto à Cefaz. Você linka o sistema da empresa com a Cefaz para poder a nota ser emitida. E o que muda, até falou em sistema, o que muda agora, Edmilton, até para os despachantes aduaneiros, é que assim, precisa de uma qualificação melhor, né? Não é simplesmente registrar de qualquer forma uma importação. Precisa ter um preparo. O despachante vira um consultor da empresa. Né? Ele tem que orientar a empresa para que tudo flua bem. Flua melhor, exatamente. É perfeita a colocação. Colocação, exato. E aí, a gente está falando da BDAX aí, falando em direito aduaneiro, né? Pegando o gancho aí, direito aduaneiro, né? Essa questão, né, Carlos Eduardo, do incentivo ao cumprimento voluntário, né? Dessas obrigações, né? Evitando esses longos litígios, né, entre as empresas com a Receita. Como a Coana ela tem enxergado essa maturidade das empresas, graças a Deus, né? As empresas estão, né, ficando mais maduras em relação aos processos, inclusive, como a gente falou aqui agora, essa questão de NCM e tudo, são certos paradigmas, né, que têm sido aí quebrados aí. Como é que a Coana está enxergando isso? Não, assim, existe até o que a gente chama de pirâmide de conformidade, né, que tem uma grande base, que são as empresas que cumprem, normalmente, as suas obrigações. Existe uma segunda camada, que são aquelas que querem cumprir, mas não sabem muito bem como cumprir, então precisa de uma força, né, da Receita. Tem uma terceira fase, que é aquelas que, se puder não cumprir, não cumpre, mas se houver uma pressãozinha, elas cumprem. Existe uma pirâmide que é o que não quer cumprir nunca, que não vai cumprir, que você vai sempre buscar uma forma de cumprir. Então, a Receita tem um foco maior de repressão no topo dessa pirâmide, são aqueles que decidiram não cumprir, né? E em todo o resto cabe a conformidade, que é esse trabalho orientativo. Que as empresas, a princípio, tinham uma certa desconfiança. A Receita está querendo falar comigo aqui, está querendo conversar, está querendo mostrar. Existia uma certa desconfiança, assim como também na Receita. Tinha uma resistência à conformidade. Sempre tinha aquele que não... Eu vou dizer para ela que está errado. Não, eu quero multar, eu quero aplicar multa. Então, tinha isso, tanto na Receita como nas empresas. Então, ao longo do tempo, com a conformidade evoluindo, essa relação foi ficando mais amigável, foi ficando uma relação boa, que no final é um ganha-ganha. Ganha a Receita e ganham as empresas. Maravilha. Muito bom.
Então aqui vamos agora sobre os desafios globais, né? E saber da receita, né? A gente está passando hoje por um cenário tão complexo, né? Conflitos no Oriente Médio, né? Tem Turquia, problema de frete, a falta de infraestrutura logística brasileira, que é um grande problema. É um gargalo. Que é um gargalo, ou seja, às vezes o Brasil poderia até estar crescendo mais, mas acaba travando. E a Receita ela está buscando inovar, contribuir, e como é que ela se adapta, né, a esses desafios, a esses entraves globais e nacionais, né, para que o fluxo do comércio exterior não trave também. Como é que a Receita tenta fazer para melhorar esse cenário? Isso, a Receita precisa estar atenta a tudo que ocorre, porque você tem um movimento que um determinado local do país que não tinha importação, de repente, por uma conjuntura mundial, passa a ter um fluxo enorme. Eu teve um investimento grande. Agora, um exemplo, Salvador, você citou, é uma grande fábrica chinesa que se instalou lá e não existe uma estrutura portuária à altura da movimentação de carga que eles precisam. Tanto que eles precisam usar um pouco do porto de outros estados até que o estado possa investir e ter essa estrutura. Então, assim, essa parte logística envolve muita receita, assim como envolve as fazendas estaduais também, envolvem Anvisa, agricultura, todos os órgãos precisam ter essa flexibilidade, né? E essa modernidade para que os fluxos sejam fluidos realmente e não prejudique, às vezes, o importador que já é tão prejudicado com esses eventos externos, né? Então, assim, a Receita está atenta a tudo e tenta sempre se modernizar para que não haja nenhum prejuízo. Inclusive, agora a Receita precisou se mobilizar por conta desse escândalo que teve lá no Porto do Rio de Janeiro, e, né, uma quadrilha formada lá e tal, e aí a Receita precisou se mobilizar nesse quesito, né? Como é que foi para a Receita tapar esse buraco que acabou acontecendo lá no Porto do Rio de Janeiro? Não, e a Receita, assim, mesmo com o envolvimento de pessoas da casa, né, tudo é tratado, tudo é investigado. Nós tivemos reforço de vários auditores e analistas de todo o Brasil que reforçaram a equipe do Rio e vão continuar reforçando até que se componha uma nova equipe e que tudo possa funcionar normalmente. Né? Nós estamos atentos também a tudo que ocorre e tudo temos que dar uma resposta rápida. Exato. Realmente. Tem notícia de como é que está rolando a operação por lá? Está fluindo normal? Não, está fluindo normalmente. Não houve nenhuma interrupção no despacho. Está tudo fluindo muito bem. Maravilha. Muito bom saber. Bom saber. Então, gente, falando em logística, em gargalos, em frete internacionais, esse cenário todo aí louco que a gente está vivendo, guerras e tudo. Então, assim, se você quiser uma boa gestão da sua carga, né, um bom agenciamento de carga, né, temos uma parceira nossa aqui, a CSK Log. Então, o pessoal lá é top. Falem lá com a equipe da Sabrina, que eles vão ter maior prazer em atendê-los. Então, acredito que o QR Code deve estar aqui em algum lugar do vídeo lá. E vão estar também na Multimodal, tá? Então, quem estiver vindo para Recife, para Multimodal, a CSK Log vai estar lá. Daí vocês podem também bater um papo pessoalmente. E aí é uma boa dica aí para quem estiver atrás aí de desenvolvimento de agentes de carga. Manda mais uma pergunta. O tempo tá... A gente não parece, mas não parece, mas já falamos bastante aqui e o programa tá rolando. Mas aí é aquela coisa, né? Acho que a gente já falou aqui, uma questão aqui do NCM, mas assim, além do NCM, sabe, Carlos Eduardo? As empresas que não são OEA, quais são os erros mais comuns que elas cometem, né? Quem tem os processos mais frágeis? Além do NCM, quais são os outros erros mais comuns? O erro mais comum, né? É o preço. O preço não é bem o preço verdadeiro, né? Que às vezes declara. Que, assim, né? Existe esse subfaturamento, que é para se pagar menos tributos. Algumas empresas praticam um preço menor do que o real, né? Então, isso é bem comum acontecer. É um dos grandes motivos de você tratar aquela importação com um certo cuidado, né? Para evitar que ocorra, porque, na verdade, você está prejudicando as outras empresas que importam regularmente, né? É uma concorrência desleal com as empresas. Então, a nossa função não é da aduana, não é arrecadar, é manter um comércio justo, que todas as empresas tenham a mesma regra
praticam, né, todos paguem os mesmos tributos e assim a concorrência vai ser pela qualidade do produto, pela eficiência. Pela negociação, né? Com o fornecedor. Isso, mas não por você estar pagando menos imposto do que deveria. É verdade. Você foi perfeito quando se fala em concorrência desleal no subfaturamento. Eu acho que realmente o Portal Único Siscomex, a do INPE, ela monitorando essas questões, né? O gerenciamento de risco conseguindo pegar, separar o joio do trigo, né? Isso. E realmente e consegue ter ali uma média, né, errado, do preço praticado, né? Melhor, aí exatamente. vai fazer realmente, vai começar a pegar ali quem está trabalhando errado e quem está trabalhando certo não vai ficar naquela sensação de injustiça. Né? Porque às vezes ele traz certo, faz tudo certinho e na hora que vai vender o produto, tem o concorrente dele que está vendendo com um preço muito mais barato e ele pergunta, pô, como é que pode que eu estou fazendo aqui tudo, eu tenho uma ótima negociação com o fornecedor e chega um cara aqui e está vendendo muito mais barato do que eu. Por quê? Porque tem essas práticas ilegais e acaba prejudicando. Assim, né? como acontece... aquilo que chega sem passar pelas alfândegas, né? Tem muita entrada de cigarro... É o famoso contrabando. Vinho, né? O contrabando. Então, nós temos uma equipe de repressão. Aí, quando atua... tem uma grande equipe de repressão que atua em qualquer lugar do país e fazem essas apreensões, essas grandes apreensões. É muito mais comum do que você imagina. Cigarro, você pensa que as pessoas estão fumando menos. Tem um comércio gigantesco ainda de cigarro e tem muitos cigarros entrando de forma irregular, né? Caramba. Então, vinhos, muitos vinhos que você vê que o pessoal comercializa pelo Instagram ali, um preço muito bom do vinho famoso argentino. Então, Catena, você né? desconfie porque muitos entram de forma irregular, podem ser inclusive roubados, pode ser contrabando, pode ser roubado, pode ser falsificado. Teve hoje uma grande apreensão de vinhos falsificados. Então, existe isso. Então, tem que ter cuidado com você ver um preço muito convidativo, porque pode ser de uma origem irregular. Falando em repressão, é aquele programa, o Área Restrita, que estava no Discovery, Netflix e tal, que foi censurado, né? Será que ele vai voltar? Não, volta. A tendência é voltar nesse segundo semestre agora. Eu acho um trabalho bacana, assim, você poder divulgar né, o trabalho da Receita Federal e as pessoas até saberem o que pode, o que não pode, como é que rola aquilo ali. Isso tanto orienta como mostra, as pessoas gostam de ver aquilo que está acontecendo. Exato, ali, e até para quem é leigo na área também, para passar a entender, olha, aquilo, né, que o pessoal lá na empresa fala, tudo, olha, tá passando aí, ó, não sei o quê. E aí dá também esse conhecimento para quem é leigo no Comex. E eu fiquei sabendo que esse programa também é muito assistido fora do Brasil e é importante que as pessoas de lá saibam que aqui existe uma área restrita aí e fiscalizadores que fazem a repressão para ele nem chegar de forma ilegal aqui, né? Então já é uma forma de você orientar, né, a quem está chegando que, ó, não venha para cá com sua coisa errada não, que a gente pega, né? Maravilha. Bacana, esse programa tá muito bom, viu, Roberto? Mas assim, quando a conversa tá boa, sempre eu falo em todos os episódios, né? A conversa tá boa e, né, tá na hora de acabar. Agora chegou a hora de fazer a propaganda. Ô, Roberta, tem pra eu fazer a propaganda da Ribeira Mundial, mas você fez tão bem da outra vez que eu vou pedir pra você fazer agora novamente. De novo. Então, gente, como o Carlos Eduardo estava falando, né? O despachante, ele acaba virando um consultor, né, dentro da empresa. Então, você está precisando de consultoria aduaneira, despacho aduaneiro, para alguém que vá gerir seus processos, uma empresa séria que, né, faça todo o gerenciamento aí, gerenciamento de risco, né, dos processos também e tudo. Ribeiro Mundial, a equipe de Edmilton, juntamente com a Rebeca aí. Fala com a Rebeca. Isso. Que a gente vai ter uma satisfação atender. E siga a Ribeiro Mundial no Instagram, Ribeiro Mundial. Exato. Quem for daqui de Recife... Vai ser um prazer pra vocês por lá. Quem for daqui de Recife, eles ficam aqui no Rio Mar Trade Center, Torre 3. Apareça aqui para tomar um cafezinho com a gente. Então, pode vir aqui fazer uma visita e conversar diretamente com a Edmilton, com o Rebeca, o pessoal aqui, bacana. Né, o interessante é que vocês coloquem as cargas de vocês em boas mãos, né? Isso então, aí. bom agente de carga, bom despachante. Isso. Quem está pleiteando OEA aí, então é interessante isso, ter bons parceiros para que, né, a certificação ela venha realmente com segurança, né, de toda a cadeia. Eu já vou pegar o gancho agora falando sobre o despachante aduaneiro. Eu acho que independente de ser Ribeiro Mundial ou qualquer outro despachante qualificado, né, é muito importante você, empresário que está querendo começar a importar ou exportar, antes de fazer qualquer coisa, você procure um despachante aduaneiro ou um bom consultor que possa lhe orientar, porque chega muito aqui de gente desorientada e que depois que pagou um chinês,
aí é um produto que às vezes é um produto inadequado, e aí quando chega aqui tá faltando documento errado, e acaba tomando prejuízos seríssimos e desistindo de trabalhar com importação, se tornando uma experiência ruim. Então, se você quer começar a importar ou começar a exportar, procure um bom despachante aduaneiro, e a equipe do time Ribeiro Mundial está aqui para poder ajudar no que for melhor. E pegando o gancho dessa sua dica, né? Se você vai importar, é importante você ter os documentos todos ligados a essa importação. Eu digo isso porque assim, tem empresas que tratam por telefone com o chinês, ele manda, então você não tem nenhum e-mail negociando, não tem nenhum contrato, não tem nada. Então é importante a empresa ela ter essa documentação, até da negociação, porque pode ser questionado o preço, né? E você tem algo para mostrar. Exato. Se você faz tudo de boca, é difícil você comprovar que está regular. Exato. Então, assim, importante. Perfeito. Isso na prática é assim que funciona, viu? Carlos Eduardo falou, uma grande orientação aí, que você não vai ver em qualquer podcast, não. Como diz o ditado das pessoas mais velhas, né? Mais antigas, tudo de boca só beijo. Olha, aproveitando também que a gente está falando de despachante aduaneiro, eu queria agradecer a Carlos Eduardo aqui pela homenagem que foi feita aos despachantes aduaneiros, né? Pela Receita Federal. Agora em 2025 eu nunca me senti tão homenageado como desse ano. Fizeram um vídeo bacana lá, divulgaram no dia, um vídeo longo até, com o subsecretário da Receita Federal, o Fabiano Coelho, dentre outras pessoas lá do alto escalão da Receita Federal, dando os parabéns, exaltando ali a importância, né, enaltecendo a importância do despachante aduaneiro como um consultor, como pessoa importante nesse elo entre o setor privado, o setor público, e depois fizeram uma live em homenagem também, onde participou ali o presidente, inclusive pernambucano, da FEA Aduaneiros, né, com a presidente nacional dos sindicatos, Carlos Raposo, e explicando também sobre esse papel do despachante nessa inovação da Receita, essas mudanças, e quem que está melhor preparado aqui, que deve estar melhor preparado para poder ajudar o empresário a se adequar a essas realidades. Essa dica que foi dada em relação a formalizar um e-mail quando você negocia com o chinês, ter um contrato ali de compra internacional, tudo isso é muito importante. O compliance aduaneiro é isso aí, e isso vai lhe trazer segurança na sua importação, de que você não vai ter um prejuízo, né? Então é muito importante realmente que seja feito, né? A gente já está aqui agora nas considerações finais, Roberta. O que é que você conta aí pra gente? Então foi um prazer, né, ter Carlos Eduardo aqui. Como eu falei no início, né, a agenda, né, até a gente conseguir. Foi difícil. Mas foi difícil, mas conseguimos trazer. Acho que desde o ano passado eu estou tentando marcar com o Carlos Eduardo. A gente está tentando marcar com ele desde o ano passado, mas enfim, saiu. Só agradecer, né, a presença dele, né, para explicar mais um pouco, né, esclarecer mais um pouco sobre a Coana, o papel da Receita Federal, né, que é muito importante, não só para o pessoal de comércio internacional, mas também o pessoal leigo, né, saber a importância da Receita Federal nos processos, porque todo mundo consome alguma coisa, né, que veio de alguma importação, né, aqui no Brasil, né? Então a gente sempre está consumindo algum produto importado, tudo. Então é interessante também para quem não é da área conhecer um pouco também. E também queria agradecer aqui nossos parceiros, né, CSK Log, AB da X, Ribeiro Mundial, mais uma vez. Isso aí, Multimodal Nordeste. Multimodal Nordeste, 4 a 6 de agosto, se inscrevam, vamos estar lá todos juntos. Meu líder, Carlos Eduardo, só queria saber qual foi sua experiência de compartilhar esse conteúdo aqui no nosso estúdio com a Mundialcast. O que é que você achou? Não, é muito bom estar aqui, né? Eu acho que a Receita Federal deve estar presente nesses fóruns e podcasts para mostrar esse lado da Receita que poucos conhecem e tirar as dúvidas realmente, esclarecer. Sim, são diversos assuntos, diversos temas, alguns são complexos. Então, assim, em qualquer oportunidade que precisar novamente, estamos à disposição. Eu fico muito grato. E isso, é um prazer estar aqui. Realmente eu acho que foi uma conversa bacana, muito boa. Eu também achei muito agradável a conversa. E que bom que você gostou, né? Tem algum recado final que queira dar aí para o nosso ouvinte? Não, é isso. Vamos investir, vamos importar, exportar, vamos movimentar a economia do Brasil e fazer esse Brasil crescer.
Maravilha. Com fé em Deus, vamos embora. Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando mais um episódio aqui do Mundialcast. E agradeço a você que está aí do outro lado, a sua audiência, o seu like, o seu compartilhamento. E até o próximo episódio. Com mais um convidado muito top. Especial. É isso aí. Um abraço, viu? Abraço, tchau, tchau. Tchau, valeu.